paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do cristão e do planejamento familiar. Vamos começar com a seguinte pergunta: qual que é a visão que os cristãos evangélicos, na sua maioria, e principalmente as Assembleias de Deus, têm a respeito do uso de métodos contraceptivos? Lógico, nós estamos falando aqui dentro do casamento. Conforme diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado entre vós seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição, Deus o julgará. Dentro do matrimônio, a igreja entende que não há problema da utilização dos métodos contraceptivos, desde que eles não sejam abortivos. É óbvio, né? Desde que não sejam métodos abortivos. Como, por exemplo, o coito interrompido. Nós temos até um exemplo do coito interrompido, por falar disso, na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 38, quando fala de Onã. E diz que Deus acabou matando Onã, mas se você ler o capítulo 38 por inteiro, se você ler a história, você percebe que no caso específico de Onã, ele se recusava a dar filhos ao irmão, que era uma obrigação para ele dentro daquele contexto. Então, sejam métodos contraceptivos naturais ou mesmo métodos contraceptivos artificiais, a igreja não vê problema desde que não sejam, reforço, métodos abortivos. Qual que é a justificativa? A justificativa é a seguinte: que o relacionamento conjugal não visa apenas a procriação, mas visa também a satisfação mútua do casal, conforme disse bem o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 em diante. A respeito dos meios de procriação artificial, e volto ainda, a respeito dos métodos que atuam após o coito e os métodos que atuam após a concepção, a igreja se opõe. Como, por exemplo, a pílula do dia seguinte, a igreja é contrária à utilização da pílula do dia seguinte. Por quê? Porque ela já atua após o coito. Conforme diz lá o Salmo 139, que o Senhor me entreteceu, ou lá no Salmo 139, versículo 16, o Senhor me viu quando eu ainda era uma massa informe. Então, dentro desses versículos citados e muitos outros versículos da Bíblia, a igreja entende que a vida começa desde a concepção. Então, esses métodos, eles são considerados pela igreja como métodos abortivos. Eu sei que pela lei eles não são considerados métodos abortivos, porque a lei só os considera após a nidação, mas a igreja considera a partir do momento da concepção. Bom, e a respeito dos meios de procriação artificial? Qual que é a visão da igreja a respeito desses métodos? Pois bem, a respeito da procriação artificial, todas aquelas técnicas que trabalham com descarte dos embriões, todas essas técnicas a igreja se opõe. Por um motivo muito simples, né? Conforme já foi dito, por conta de descarte de embrião. Ou aquelas técnicas que trabalham com doação do embrião, ou mesmo aqueles úteros, né, emprestados, por entender que fere a questão do casamento monogâmico. Agora, todas as técnicas que sejam artificiais, os meios de reprodução artificial que ocorre no corpo da mulher, quer dizer, de forma respeitando ali o uso natural do corpo e a utilização do material genético, seja do próprio cônjuge, a igreja permite, porque não fere nem a questão da monogamia do casamento e ocorre de forma a respeitar também o corpo da mulher e não trabalha, conforme bem dito aí, com descarte de embriões. Por hoje é isso, Deus abençoe os irmãos.